Continuação da leitura do livro Nascemos e Jamais Morreremos. A história de Chiara Corbella Petrillo. Página 76. São essas as palavras que Henrico escreveu para a lembrancinha de David e Giovanni. Dão testemunho da passagem quando, inicialmente, ele e Chiara pensavam acolher um deficiente na própria família, para quando descobriram de que David e Giovanni não iria sobreviver. Mas testemunham sobretudo a consciência de que Deus está vivo e é poderoso. Henrico e Chiara sabem disso. O Senhor está presente na vida deles. Sentem bem de perto. É uma coisa que foi crescendo dentro de nós. Uma semente que depois o Senhor regou bastante, conta Henrico. Você passa pela experiência de Maria Grazia Letícia, essa filha que vai para o céu depois de meia hora, e ainda antes por sua gravidez em seus 9 meses maravilhosos. Nestes anos, tudo foi além da lógica humana. E exatamente isso fez com que aumentasse em nós a comunhão com Jesus. Quando tudo queima, você sente um frescor em seu interior. Enquanto se dança com Jesus, isso que é o sofrimento, você se pergunta: mas eu tenho paz, como é possível? Quando Deus lhe revela que David e Giovanni não viverá e que também ele está pronto para o céu, Henrique e Chiara já tinham feito essa experiência. Confiaram-se a Deus e não se decepcionaram. Por isso, também agora eles dizem: Ele não nos decepcionará. E assim acontece novamente. Naquela primavera haveria a exposição do Santo Sudário em Turim. Não pensamos duas vezes e organizamos nossa viagem para Turim. Os quatro. Cinco. Com David e Giovanni. A viagem começou com a oração de uma prece que ouvíamos pela primeira vez. Tinha sido escrita pela irmã Chiara para a ordenação sacerdotal de Padre Vito, e ele a dera para Chiara e Henrico. Quase 2 anos depois, por telefone, contaríamos a Henrico o que significou para nós aquele episódio. Não conhecendo a oração, só podíamos rezá-la repetindo-a, após ser pronunciada, frase por frase. Mas frase por frase, tínhamos a impressão de nos ser necessária uma enorme coragem para fazê-lo. Era o ato de consagração a Maria. Chiara estava muito serena e segura enquanto falava. Totus tu, totus tus, todo teu. Início da fórmula de consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Assim os Petrillo começavam o dia, entregando-se completamente a Deus pelas mãos de Maria. Estávamos muito tocados. Naquela ocasião, nós conversamos sobre a viuvez. Chiara perguntava a Cristiano se, ao seu ver, era justo que um esposo que ficou viúvo, ainda jovem, permanecesse sozinho até o fim. Parecia-lhe que era exigir demais. Conversamos sobre muitas coisas. Cantamos e projetamos viagens e concertos juntos. Chegando a Turim, todos os nossos amigos que Chiara e Henrique encontravam pela primeira vez nos deram uma grande acolhida. Todos estavam informados sobre os Petrillo. Chiara e Henrico estavam ternamente admirados com tanto afeto e carinho em relação a eles. Foi extremamente importante o dia da visita ao Santo Sudário. A fila era extensa e Chiara com sua barriga e alguma dor. Conseguimos passar à frente por causa dela, apesar de sua oposição, pois dizia que também os outros esperavam na fila. Como impulso para rezar, tínhamos uma sugestão que Padre Vitor nos havia dado por telefone a respeito do Santo Sudário. Mais do que a paixão, é a oportunidade para meditar na ressurreição. Aquelas feridas de amor o levaram para a vida. Ali chegando, não tínhamos palavras. Aquela loucura de amor era assombrosa. Permanecemos em oração. Ao sair da igreja, conversamos sobre o que tínhamos visto e vivido. Os Petrillo nos disseram que haviam pedido a cura do pequeno, mas acima de tudo a graça de terem um coração disposto a acolher mais uma vez um grande dom. Os Atos dos Apóstolos dizem que bastava a sombra de Pedro para curar. E aqui temos a sombra de Jesus. Ver aquelas feridas transformadas em frestas abertas animava-os em seus sofrimentos, recordava-lhes o que já tinham vivido, preparava-os para o próximo passo. Dessa vez a barriga de Chiara está muito pequena.
Nas ecografias, o menino é pouco visível, devido ao escasso líquido amniótico. Também dessa vez é preciso programar o parto. É preciso fazer David nascer. E não se pode esperar demais. Temem por complicações. Para ela existe o risco de uma infecção. Para David e Giovanni, o risco de morte in útero ou de um parto difícil por se encontrar em posição pélvica. Daniela quer estar presente a todo custo. Pressente que será novamente algo grande e belo. Chiara, por sua vez, sente que no último ano e meio Deus acompanhou a ela e seu marido de maneira extraordinária. Só pode ser grata por tudo isso. Os médicos, inclusive Daniela, querem antecipar o parto. Em 23 de junho, falam sobre isso com Chiara e Enrico. Daniela toma-os à parte, quer convencê-los de que é melhor assim e busca argumentos que possam aceitar. Razoáveis, convincentes. Mas o olhar de Chiara é eloquente e persuasivo. Quer esperar, não quer decidir pessoalmente o dia. Se o fizesse, poderia privar o filho de um trecho de seu caminho, aquele em que o Senhor lhes pedira para acompanhá-lo. Quando se despedem, nada está decidido. Dizem que precisam pensar no assunto. Daniela volta para casa inquieta. Nessa noite, apenas mais tarde, por volta de meia-noite, ela encontra um pouco de paz quando envia uma mensagem a Chiara para dizer-lhe que foi convencida e farão como ela quer. Vão esperar juntos por um sinal que indique ter se completado o tempo de David e Giovanni, tal como aconteceu com Maria Grazia. Se naquela situação Deus não os decepcionou, por que haveria de fazê-lo agora? Chiara responde com outra mensagem. Obrigada, Dani. Estamos certos de que também desta vez ele nos fará entender o que devemos fazer. Se for para quarta-feira, não nos fará esperar. Estamos tranquilos. Antes de ser nosso filho, é filho dele. Boa noite e obrigado mesmo. Poucas horas depois, começam as contrações. São 5 da manhã quando toca o telefone de Daniela. É Enrico dizendo que chegou a hora. Vão se encontrar no Fatebene Fratelli. Quando Chiara chega, está com 4 centímetros as contrações irregulares. Para ela e Enrico é apenas o tempo de passar pela capela do hospital para uma oração. Enquanto isso, Daniela avisa toda a equipe. Por incrível que pareça, é a mesma equipe que exatamente um ano antes deu assistência ao nascimento de Maria Grazia Letícia. Dessa vez, deixam que tudo seja feito sem nenhuma oposição. Quando vão para a sala de parto, Chiara tem as contrações mais fortes. Dessa vez, Daniela a convence a tomar ocitocina e deixar que façam anestesia peridural. Quer que tudo agilize o trabalho de parto. Também para nós, chegou um telefonema de Henrico às 6 da manhã. Chiara já estava na sala de parto. Passamos para pegar Vito e fizemos o trajeto Assis Roma rapidamente. A todo momento, Henrico nos informa de cada novidade. Essas corridas de carro com Vito logo de manhã se tornariam um ritual. A poucas centenas de metros do hospital, no Lungo Autoferry, o trânsito estava parado. Henrico acabara de ligar para dizer que David estava para nascer. Momento de pânico. Padre Vito precisava urgentemente estar lá para o batismo. Com sua calma habitual, Simone lhe diz: mande parar uma moto e peça que deem uma carona. E Cristiano de imediato: mas o que você está dizendo? Porém, Padre Vito já tinha aberto a porta para deter a primeira moto que passasse. Uma cena absurda. O sujeito na moto olhava desconfiado. Olha, há uma mulher no hospital que está para dar à luz. A criança não vai viver muito tempo e eu preciso batizá-la. Poderias dar-me uma carona até a ilha Tiberina? O sujeito murmurou um sim, pouco convencido. Como você se chama? Francesco. Ótimo, o padre Vito disse-lhe sorrindo, e assim o vimos afastar-se com a batina que esvoaçava sob o olhar espantado dos outros motoristas. Desta vez, o pediatra já está ciente da situação. Sabe que os pais desejam que a criança seja batizada. Também David e Giovanni está pronto. Ao contrário, Chiara não se sente pronta, mas Padre Vito fala com ela e lhe dá sua bênção. Nesse momento, nova paz desce sobre ela. Quando David nasce, é acolhido em silêncio. Daniela manda que o deem à mãe, e esta, com o cordão umbilical ainda preso, abraça-o ternamente. Meu filho, meu amor, sussurra para ele. É uma criança que está morrendo.
Tudo acontece em silêncio, numa ternura que comove. Entre Chiara e seus filhos há uma relação especial. Abriram o caminho do céu para ela. Que segredos terão trocado? Ficaram sozinhos, apenas Chiara, Enrico e David e Giovanni. O coração se aperta e se dilata em uma respiração cada vez mais ampla, que espanta pouco a pouco o medo da morte e a angústia da vida. É justamente o tempo para que Padre Vito entre e possa batizá-lo. Também chegam a conhecê-lo os avós, alguns parentes, nós e outros amigos. Como sua irmã um ano antes, David Giovanni nasce para o céu. Sua vida nessa terra dura 38 minutos. Também nessa ocasião, o tempo não foi pouco, foi completo. David era um dos bebês mais bonitos que já tínhamos visto, um menino com um rostinho sereno, que infundia em nós uma grande paz. Era muito suave, com traços delicados, cachinhos e mãos gordinhas. Dizíamos isso a Henrico, e ele, feliz por o termos notado, respondeu-nos: Viram como ele era bonito? É perfeito. Henrico e Chiara estavam bem, mesmo com os olhos molhados, felizes e transformados por aquele amor. O pequenino foi lavado e vestido. Henrico, põe-lhe um tal no pescoço. Tal é um dos mais famosos símbolos franciscanos, como já tinha feito com sua irmã, e depois, mais uma vez, desce as escadas do hospital com sua criança nos braços e leva-o para a câmara mortuária. Não havendo risco de complicações, dessa vez Chiara pôde voltar logo para casa. Decorreram apenas 2 horas do parto e Chiara já está do lado de fora, com uma garrafa de Gatorade nas mãos, brinca e sorri serena, cheia de alegria por ter conhecido seu filho. Antes do nascimento, Chiara e Henrico se perguntaram como seria dessa vez, numa situação tão parecida com aquela que já tinham vivido, e descobrem que é diferente. Como é diferente o amor dedicado a cada um dos filhos. Fora do hospital, caminhávamos, e eles nos diziam: é verdade que acabamos de nos despedir de nosso filho? Cada momento que passamos com eles nos deixa plenos e ficamos cheios de seu amor. Nosso semblante estava cheio de alegria, contou Chiara, que ao falar de seus tempos de gravidez e de seus partos, sempre o faz, como se ela e seu marido ambos os tivessem enfrentado fisicamente. Quem esteve com eles, ou os ouviu nesse mesmo dia, 24 de junho, aliás, também é o aniversário do Padre Vito, pôde testemunhar o quanto estavam contentes e agradecidos a Deus pela beleza que tinham experimentado novamente. É o dia 26 de junho, mesmo mês, mesma igreja, a de Santo Ângelo, em Pesceria. Ao funeral de David e Giovanni, porém, comparece ainda menos gente. Com o passar do tempo, aconteceu uma limpeza dos velhos amigos e conhecidos. As pessoas presentes são quase todas elas novos companheiros de viagem. Depois do testemunho na igreja de Santa Francisca Romana, Deus deu a Chiara e Henrico muitos outros amigos. Alguns deles parecem conhecê-los por uma vida inteira. São um forte apoio e uma companhia fiel. Por eles passa não apenas a afeição, mas também aquela graça pela qual os dois esposos são tão apaixonados. É a belíssima experiência de outro funeral que aponta para a vida eterna. Se a estrada até aquele momento for um itinerário cheio de incertezas, é verdade que exatamente por isso pôde revelar uma graça inesperada, surpreendente. Não podemos deixar de pensar no nascimento de David e de Maria como dois grandes milagres, disse Chiara, um mais belo que o outro. Mais uma vez, Chiara e Henrico estão no coro, tocam e cantam. Na homilia, Padre Vitor registra o paradoxo de se encontrarem na mesma situação exatamente um ano depois. Um absurdo a partir do qual Deus fala, e no qual os presentes têm a sorte de estar envolvidos. Chiara e Henrico são como um sudário,
onde se pode escolher entre a visão apenas dos sinais da paixão ou também os da ressurreição. O Deus dos cristãos é um Deus que surpreende e às vezes dá medo. Vem no caminhar como um fantasma sobre o mar, convidando-o a entrar na tempestade. Vem no humilhar os sábios com a gravidez por 2 vezes, provando que uma em nada dependeu da outra. Vem nos ensinar os grandes na figura de um pequenino que pesa apenas 1,7 kg e despir os corações dos adultos, como uma vida que dura apenas meia hora. Dar uma iluminação divina às coisas através da experiência de 2 esposos e irmãos. Este, continua Padre Vito, é um menino que veio resgatar tudo o que é desprezado e acusado de ser inútil. Este é o caminho de nossa vida, quando nós a consideramos com os olhos do mundo. Para David, como para nós, não falta coisa alguma, nenhum descuido da parte de Deus. Durante a oração dos fiéis, Chiara se levanta para ir até o ambão. Reza pelas mães ali presentes, aquelas que já são mães e aquelas que ainda hão de sê-lo. Roga ao Senhor que as ilumine em sua missão. Ação de graças, lágrimas, alegria, consolação. Mais uma vez, um funeral se torna a prova de que o paraíso existe. Estávamos no coro todos os 4. No final da missa, Chiara aproximou de Cristiana com um amplo sorriso e sussurrou-lhe: Está feliz? Cristiana disse que sim. E ela respondeu: Eu também, quase mais feliz que no dia do casamento. Que lindo! Ela era a primeira a se admirar com isso. Dessa vez também terminada a liturgia, Henrico e Chiara percorreram a nave central, levando o pequeno caixão branco de seu filho e o acompanhando fora da igreja, passam diante de um pôster que, ao lado de fora, ao lado da foto de David e Giovanni, relata aquilo que Deus suscitou no coração de seus jovens pais. Isto é, que o objetivo mais importante da vida é ser amado. O importante não é fazer coisa alguma, mas nascer e deixar-se amar, conta Henrico. O objetivo da vida é descobrir que se é um filho amado. É isso que dá paz. A paz esteja convosco, disse o Papa Francisco. Não é um cumprimento, muito menos um simples voto. É um dom, ou melhor, o precioso dom que Cristo oferece a seus discípulos depois de ter vencido a morte e os infernos. É isso o que experimenta quem se deixa amar por Deus. Em 12 de março de 2010, Chiara escreveu: Quem é David? Um pequeno que recebeu como dom de Deus uma tarefa tão importante, a de abater os grandes Golias que estão dentro de nós. Abater o nosso poder paterno de decidir sobre ele e no lugar dele. E nos mostrou que ele crescia e era assim, porque Deus precisava dele assim. Ele abateu o nosso direito de desejar um filho que fosse para nós, porque ele era somente para Deus. Abateu o desejo de quem pretendia que ele fosse o filho da consolação, aquele que teria feito esquecer a dor de Maria Grazia Letícia. Abateu a confiança nas estatísticas de quem dizia que tínhamos as mesmas probabilidades que qualquer outra de ter um filho sadio. Desmascarou a fé mágica de quem julga conhecer a Deus e em seguida pede-lhe que faça o papel de entregador de chocolates. Demonstrou que Deus faz milagres, mas não usa com nossa lógica limitada, porque Deus é algo mais que nossos desejos. Ele lançou por terra a ideia daqueles que não buscam em Deus a salvação da alma, mas somente a do corpo, de todos aqueles que pedem a Deus uma vida feliz e simples, que não se assemelha de fato ao caminho da cruz que Jesus nos deixou. Tão pequeno, David arremessou-se com força contra nossos ídolos e gritou fortemente na cara de quem não queria ver. Obrigou muitos a correrem para os abrigos para não terem de reconhecer que estavam derrotados. Ao contrário, eu agradeço a Deus por ter sido derrotada pelo pequeno David. Agradeço a Deus porque o Golias que havia dentro de mim agora está finalmente morto. Graças a David. Ninguém conseguiu convencer-me de que o que estava ocorrendo era uma desgraça, derivada do fato de que tínhamos nos afastado de Deus, ainda que inconscientemente.
Agradeço a Deus porque o meu Golias finalmente está morto e os meus olhos estão livres para olhar mais além e seguir a Deus sem ter medo de ser aquela que sou. Tal como o paralítico da piscina, Kiara vivendo a cura da vontade. O pequeno David leva ao amadurecimento da fé. Deus sempre tem o controle, não existe nenhum erro. O corpo de David e Giovanni é a forma de seu amor. Indica um modo particular com que somente ele pode amar. Você nos falou sobre ele e sobre seu amor de mãe, sobre o grão de trigo e o amor nele contido. Nos ensinou que o amor não cria nada de imperfeito. David Giovanni encarnou a parábola do grão de trigo que deve morrer para dar fruto. De algum modo, ele prenunciou tudo aquilo que iria acontecer a Chiara. David Giovanni foi verdadeiramente um profeta. Não por acaso. Nasceu no dia 24 de junho, festa de São João Batista. Chiara ainda escreve: se David tivesse palavras, ele nos diria: eu sou magnífico.